Eu vi o Brasil em vermelho, e aí eu dei um grito. Uma briga espiritual que está sobre o território nacional brasileiro muito grande, mas não há nada de oculto que até o final de julho de 2023 não venha a ser descoberto. No sonho eu ouvi isso, eu ouvi. Eu vi a direita brasileira, ela como se fosse um trem, né, carregada de dinamites a 400 quilômetros por hora. Eu vi a direita brasileira, e precisava ver mais, por isso eu demorei para falar, como se fosse vários vagões de trem carregado com dinamites a 400 km por hora. E aí o senhor diz assim: eu estou dando combustível de uma grande combustão inflamadíssima, eu estou dando combustível de uma grande combustão, né, inflamadíssima à direita brasileira. Eu vi um anjo, e esse anjo era muito poderoso. E este anjo era um anjo da guarda do Jair Messias Bolsonaro, do presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil vai entrar numa roda de fusão. O Brasil vai entrar numa roda de fusão. Até 22 de julho, isso vai acontecer. Deus já deu a ordem para o seu anjo. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 3 de maio, foi tomado por Deus em um arrebatamento de espírito, e ele entregou tudo o que Deus lhe mostrou para a nação brasileira. Ele viu Deus entregando combustível para a direita do Brasil. O Senhor mostrou ainda ao seu servo, o anjo da guarda do ex-presidente Bolsonaro. Ele viu que o anjo tem ordem diretas de Deus para que, se preciso for, ele seja retirado do Brasil. Confira tudo o que Deus mostrou ao seu servo neste tremendo arrebatamento de espírito. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vim aqui para contar a segunda parte do sonho. Eu era para ter voltado antes para poder contar o sonho que eu tive às 3 horas e 5 minutos da madrugada. 3 e 5 minutos da madrugada do dia 3 de 7 de 2023. Da qual está aí relatado e vocês sabem, já está postado. Na continuidade daquela grande bola que caía e descia sobre as águas, que rompiam aquelas placas tectônicas e etc, que você já sabe. Do grande alvoroço sobre o território nacional e muitos estados da Federação Brasileira, que eu não soube explicar o que era, mas eu vi um grande alvoroço em muitos estados da Federação Brasileira. E o anjo dizia: isso é para acontecer em poucos dias, em poucos tempos. E aí, na continuidade do sonho da qual eu prometi, eu fiquei completamente debilitado, me passei um pouco mal, não tive condição de voltar. Mas agora eu quero continuar esse sonho. Eu quero continuar este sonho. Tantas e tantas coisas que eu vi neste sonho, porque foi um sonho e a gente sonha tanta coisa. Eu vi algo, eu vi o Brasil em vermelho, e aí eu dei um grito, porque eu vi meu avô, vi minha avó, vi minha mãe, e eles já falecidos, né? E eu, com aqueles gritos deles, assim: o Brasil virou comunista, o Brasil virou comunista. Meu avô, minha avó, minha mãe já falecidos. E eu fico com aquilo tudo muito, mas muito espantado. Uma briga espiritual que está sobre o território nacional brasileiro muito grande, da qual não se pode comensurar nem evangélicos, nem católicos, nem espírita, mas uma briga espiritual de forma grande, uma das maiores brigas, talvez, quando se fala em guerra da Ucrânia, em
em guerra da Rússia com a Ucrânia, talvez a guerra que nós já estamos enfrentando espiritualmente no Brasil. E nesse sonho, o anjo dizia, olha, a guerra que vocês estão enfrentando agora no Brasil é muito mais forte do que a guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu fiquei, meu Deus, mas como? O Senhor disse assim, olha, preste atenção que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E aí eu via aquela multidão, aquele alvoroço, aquela coisa vermelha, aquela bandeira vermelha, e eu vi tudo aquilo, né? E meu avô, minha avó e minha mãe que já faleceram. Isso me chamou muita atenção, porque dificilmente eu sonho com eles, né? Sonho com eles. Quando eles morreram, eu pedi muito para que eu sonhasse. Então eu tive aquilo ali como um aviso, sei lá. Porque minha mãe era espírita, meu pai espírita, e eles me levaram muito cedo para desenvolver a mediunidade de centro espírita. Só que com 15 anos eu descobri que eu era profeta, mas aquilo que eu sentia desde pequeno vem acontecendo até hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vi o presidente da nação brasileira, Lula. Isso eu falo não com agressividade, não de jeito nenhum. Estou contando um sonho, tá? Eu oro por todas as autoridades constituídas, seja prefeito, governador, presidente, eu oro para que Deus faça a vontade dele, né? Para que Deus dê sabedoria, para que o povo não possa sofrer, porque isso é Bíblia, tá certo? Mas eu vi algo sobre os fêmurs, né? O fêmur direito e o fêmur esquerdo na cintura do presidente. E algo que ele pudesse passar, porque estava envolvido nessa briga espiritual, envolvendo os ossos. Eu estou falando de ossos da coluna e da cintura, da parte da cintura, né? Era uma briga tão espiritual, e o anjo dizia assim, olhe, você só tem que orar. Ore para que eu possa acabar a briga no território nacional brasileiro. Uma briga grande, uma briga que está para começar. E eu dizia o quê? Está para começar juntamente com o primeiro sonho da bola que você viu. Você tem que orar. E uma das cidades eu vou contar depois, que poderia ser atingido, e eu fiquei muito assustado. Mas eu quero pedir oração. Vamos orar pelo território nacional brasileiro, para que Deus possa fazer a sua vontade, dar livramento quando dá livramento, mas não há nada oculto que até o final de julho de 2023 não venha a ser descoberto. No sonho eu ouvi isso, Quando Deus me chamava para passear e eu via isso, né, eu entendi que aquilo não foi só um sonho, mas foi um arrebatamento em espírito. Existe o arrebatamento de sentido e existe o arrebatamento de espírito. Talvez eu esteja sensível porque foi um encontro magnífico, foi um arrebatamento de espírito, né? E eu tive esse arrebatamento de espírito. E quando o Senhor me chama para passear, o Senhor disse assim, eu vou apresentar você para você mesmo. Eu irei apresentar, foi o que eu disse na pequena livezinha do dia 2, né, do dia 2 do 5 de 2025. Hoje é 3, né, do 5 de 2025. E Deus disse assim, eu vou apresentar você para você mesmo. E aí eu fui andando e Deus foi me apresentando para mim. As coisas que eram de Deus para mim, né, vai ficar entre Deus e eu. E Deus me apresentou a mim mesmo. Eu vi uma caneta em minhas mãos, né? E essa caneta não era uma caneta Bic, uma caneta Montblanc, né? Não era uma caneta dos tempos atuais. Era uma caneta como se fosse caneta antiga, ainda feita com aquelas penas, né, de ave que eu não sei identificar. E a pessoa pegava a ponta daquela escrita com aquela pena e molhava em um líquido lá, não sei o que é aquilo. E aí eu molhava lá e o Senhor me mostrava um livro. E esse livro é como se fosse um livro de ata grande. E também ele era antigo. E até as linhas, né, deste grande livro que foi me dado em minhas mãos, também era diferente das linhas de livros desses últimos 10 anos. Né? E era um livro antigo, e letras, assim, os números antigos, e cada página tinha uma numeração,
né? E a numeração também não era do tempo de hoje. E eu ali, o Senhor disse, escreve o que você vê. Aí eu começava, ele disse, escrever o que? O que você vê. Quando eu pegava naquela penazinha, tipo aquela caneta, eu começava a ver. E quando eu começava a ver, eu começava a escrever. E eu começava a escrever e via a presença de Deus perto, o Espírito Santo de Deus, né, porque sou crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, louva a Deus, aquele que confessar a Deus diante dos homens, o Senhor confessará diante dos anjos do Pai. Mas aquele que negar ao Senhor diante dos homens, o Senhor negará diante dos anjos do Pai. E um dia eu tive o privilégio de confessar Jesus como seu Salvador. E o Espírito de Deus disse, vê e escreve. E eu vou ler o que nesse arrebatamento de espírito, não de sentido, eu escrevi naquele momento. É algo poderoso. Aqueles que vão assistir essa live hoje, os que vão assistir essa live amanhã, né, eles poderão contemplar algo gigantesco. Poderão contemplar fatos e acontecimentos que foram ditos no dia 3 de maio de 2025, às 23 horas. Eu vi a direita brasileira, ela como se fosse um trem, né, carregada de dinamites a 400 quilômetros por hora. Eu vi a direita brasileira e precisava ver mais, por isso eu demorei para falar, como se fosse vários vagões de trem carregado com dinamites a 400 quilômetros por hora. E o senhor dizia assim, Reginaldo, vem ver este trem. E olha esses vagões. Eu olhava os vagões e eu digo, seu, é bomba. O senhor disse, não, é dinamite. Né? Potentíssima. E o trem vai com 400 quilômetros por hora. Né? O trem vai por 400 quilômetros por hora. O trem vai por 400 quilômetros por hora. E aí foi, né? E aí o senhor diz assim, eu estou dando combustível de uma grande combustão inflamadíssima, eu estou dando combustível de uma grande combustão, né, inflamadíssima à direita brasileira, e o senhor dizia, a direita brasileira vai estar como esse vagão de trem carregado de dinamite com 400 km por hora e eu não deixarei material combustível ou combustão faltar. Não deixarei a partir de agora. E Deus dizia, olha para mim. Quando eu olhava para uma luz brilhante que quase não conseguia ver, olhar direito. E o Senhor dizia assim, o Espírito de Deus bradava ali e dizia assim, eu vou começar a mostrar a você coisas impossíveis de acontecer para que não haja mais plágio. Para que não haja mais plágio. E esse áudio eu vi novamente, vai sair esses dias, uma grande autoridade falando algo comprometedor de outra grande autoridade. Nesse mesmo inteirinho eu vi um telefone. E esse telefone era de uma grande autoridade muito forte nas nações. Uma grande autoridade muito forte nas nações. Lembra-se que isso está na live do dia 7/4 de 2025, hein? Está na live do dia 7/4 de 2025. E eu via novamente essa ligação de uma grande autoridade, grandíssima autoridade nas nações, ligando para uma autoridade na nação brasileira. E a conversa, o teor era esse. Olhe, é assim, 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 assim. Assim, 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 assim.
e você vai ter que fazer assim, assim, assim. Se não fizer assim, 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 esse rolo compressor, do tamanho de um vagão, de um trem, com 300 vagão, esse rolo compressor do tamanho de um trem de 300 vagão vai escarrilhar com todos esses problemas e essas dinamites em cima de vocês. Vocês escolhem. Isso eu vi claramente. Tem dúvida nenhuma, porque eu não sou um homem de suposições. Através dos sonhos que Deus me dá, da parte espiritual, eu sou um homem que estou afirmando. Tá? E vocês estão vendo agora para ver nos próximos dias. Eu vi um anjo, e esse anjo era muito poderoso. Ele descia com determinações. Era um grande guardião. E ele descia e comunicava com outro anjo que estava de plantão na terra por nome Brasil, lá em Brasília. E este anjo era um anjo da guarda do Jair Messias Bolsonaro, do presidente Jair Messias Bolsonaro. E esse anjo que descia para falar com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro era um anjo da determinação, um anjo da peleja, um anjo de guerra, mas um anjo da decisão. E ele conversava com o anjo que guardava Jair Messias Bolsonaro. O anjo protetor. Né? O Brasil vai entrar numa roda de fusão, né? Uma roda de uma rota, né? De fusão, uma roda de colisões. Eu vi plural, porque quando eu escrevi no singular, o Espírito de Deus disse plural, colisões, fortíssima, frontal, de frente, bater de frente. E aí, esse anjo da decisão dizia assim, fala para ele, porque o Brasil está entrando na rota de colisões frontais. E que ele se prepare porque você a qualquer momento vai tirar ele daqui. Tudo vai depender da ligação dessa grande autoridade das nações para a autoridade brasileira que vai dizer o que você viu naquela ligação. Se porventura isso acontecer, de não ser atendido essa ligação, esse diálogo, essas exigências e a colisão, né, da rota de colisão, das colisões que vão chegar, serão grandíssimas, esse anjo está com ordem de tirar Bolsonaro daqui, para que ele fique em segurança, para que ele seja guardado. Mas escreve que de qualquer decisões eu libertarei o território nacional brasileiro. Ou ele ficando, ou esse anjo tirando ele daqui, da pátria Brasil. De qualquer forma, eu libertarei o território nacional brasileiro. Loucuras vão acontecer. Todas as loucuras vão acontecer. A data era 22 de julho de 2025. A data era 22 de julho de 2025. A data era 22 de julho de 2025. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado
e que Deus te abençoe.